Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Nesse episódio eu converso com Olívia Borges, idealizadora do perfil Citologia Veterinária e que nos conta mais sobre essa área da profissão. Seja muito bem-vinda, Olívia. Muito obrigada, Thaís. É um prazer enorme estar aqui hoje para compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória e também da minha relação com esse universo microscópico que eu sou muito, apaixonada e temos aí boas histórias para compartilhar, né? Tenho certeza que muito do que eu vou falar aqui, muitos vão se identificar, né? Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo Vamos lá. trazer a galera para a luz, né? Sim, com certeza. Olívia, que momento da vida você escolheu a medicina veterinária como profissão? Pois é, isso aí é uma história muito curiosa, porque eu tenho inclusive esse pontapé inicial até hoje. Quando eu completei 10 anos de idade, naquela época tinha uma rixa entre a Barbie e a Suzy, né? As bonecas, Barbie e Suzy. E aí, quando eu completei 10 anos de idade, minha mãe me deu uma Suzy veterinária, né? Porque desde nova eu sempre fui muito apegada aos animais, sempre criei bicho em casa, em especial cães. E só não sou muito assim da área da fazenda, né? Porque para quem me conhece, eu tenho um pavor a cobras. Estou trabalhando ainda nesse sentido, né? Já melhorei bastante, né? Para quem assiste às minhas palestras e cursos com animais não convencionais, vê as presepadas lá, né? Minha com as cobras, mas já estou bem melhor. E eu sempre fui muito apaixonada por animais, né? É tanto que quando eu fiz o vestibular para fisioterapia humana, biologias marinha, porque eu sou apaixonada pelos animais marinhos, e para medicina veterinária, que naquela época, em 2007, na minha cabeça eu pensei, bem, eu amo animais marinhos, né? Na verdade, eu nem sabia na época que existia um curso específico para isso. E aí eu soube, eu digo, pronto. Vamos lá, eu vou jogar a sorte aqui nesses três, né? Porque diferente da época de hoje, eu sou da época que a gente prestava vestibular para a universidade, né? Então eu acabei prestando 3 vestibulares, fui contemplada nos 3, mas aí na minha cabeça eu pensei, bem, eu amo os animais, apesar de amar muito os animais marinhos, mas aí eu pensei, não, eu vou fazer medicina veterinária porque engloba tudo, né? Medicina veterinária. Eu sou natural de Campina Grande, aqui na Paraíba, e na época o vestibular, que foi para a Universidade Federal de Campina Grande, o campus é em Patos, que é no sertão da Paraíba. E eu não fazia a mínima noção de onde era Patos, como era o clima. Na minha cabeça eu ia chegar lá, ia ter animais marinhos, ia ter tudo, né? Sendo que quando eu cheguei, decepção, porque é uma região de sertão. Só tem literalmente terra, planta e bicho de caatinga, e animais de grande porte, e animais domésticos convencionais, enfim. E já nessa época, 2007 também, a grade curricular da universidade ela era muito limitada, por assim dizer, né? Não tinha tantos avanços e tantas oportunidades de estudar tantas coisas como a gente tem hoje, ainda dentro do currículo da universidade. Mas assim eu fui, né? Bem, passei, tô aqui, bora lá, vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Descobri que não ia ter o que eu tanto almejei, que eram os animais marinhos, mas aí depois a gente vê o que é que faz, sei lá, faz uma especialização, faz uma nova graduação, né? Eu estou nova, estava nova, Uhum. né? A gente sempre tem tempo para tudo. E assim eu fiz, né, toda a minha trajetória na graduação. Iniciei em 2007. Já no primeiro período me apaixonei pelo mundo microscópico. Apesar de ir na escola, no ensino médio, né, no ensino fundamental, a gente ter acesso ali restrito a microscópio, a micro-organismos, né, células da cavidade oral, da mão, bactérias da mão e tal. Mas eu ali já naquela disciplina de histologia geral em biologia, eu tive acesso a esse universo que eu me apaixonei assim desde a primeira página do livro. E naquele momento eu disse para mim, eu quero trabalhar com isso. Só que até então, por estar no primeiro período, eu não sabia como que eu poderia inserir aquilo na minha vida profissional, né? Eu sabia que aquilo até então, no primeiro período, era para eu conhecer o que era normal, para quando eu chegasse nos períodos subsequentes, reconhecer o que era anormal lá na disciplina de patologia. E assim eu fui.
né? Primeiro período, fiz a disciplina, passei. No segundo período, me tornei monitora da disciplina de histologia e assim eu permaneci, acho que 3 ou 4 períodos como monitora de histologia geral e embriologia. E aí veio o segundo período, né? Em contrapartida veio o segundo período, veio a histologia 2, né? Que já era a histologia dos órgãos, né? E eu me apaixonei ainda mais, mas nunca consegui sair da paixão primeira que foi a histologia geral, que era o estudo das células, né, do tecido, de forma mais básica, né, da composição celular, enfim. E aí, como um bom estudante, uma boa estudante, né, eu sempre fui muito, assim, de querer saber tudo. Então, sempre fui criada na cidade, mas quando cheguei para aprender as disciplinas relacionadas aos grandes animais. Apesar de eu não ter a mínima destreza com vaca, com cavalo, com bode, mas eu me desafiei e já que eu estava vivenciando aquela disciplina e tudo mais, eu vivi, aprendi muita coisa mesmo. Na verdade, a medicina veterinária ela é fantástica, sabe? Em todas as suas instâncias, ela é fantástica. E aí, fui passando de disciplina por disciplina, cada uma surpresa, um desafio, uma raiva, né? Não sei na universidade dos meninos, mas na minha, o quinto período a gente chamava de quinto dos infernos, porque literalmente era o quinto dos infernos, porque era muita informação ao mesmo tempo, com importâncias muito fortes e tudo ao mesmo tempo ali. E fui conhecendo as áreas, fui tentando fazer as aplicações do que eu aprendia no básico já no profissional. E aí, nesse inteirinho, eu fui resgatada pelo professor de Clínica Médica de Pequenos Animais, o professor Dr. Almir Pereira de Souza, e nunca mais a gente se soltou. Então, ele me resgatou, ele me levou para o mundo da Clínica Médica de Pequenos Animais, a qual eu também sou extremamente apaixonada. Muito, eu amo clínica geral, amo oncologia, né? Mas, de fato, o que restou no final de tudo é a citopatologia, mas que não me deixou de fora dessas outras paixões, né? E a gente vai entender um pouco mais na frente. E aí o professor me chegou junto, né? Me fez largar a monitoria de histologia e eu parti para a iniciação científica, que é minha outra grande paixão, né? Que eu costumo dizer assim, que hoje, apesar de eu estar no mercado de trabalho, de eu ter uma pequena empresa chamada Citologia Veterinária, mas eu nunca deixei de ser pesquisadora. Eu permaneço pesquisando no meu ambiente de trabalho, porque eu amo pesquisar, eu amo correlacionar as coisas, eu amo entender os porquês. É tanto que a minha tese ela foi gerada por porquês. Eu sou muito insistente, eu sou muito persistente, né? Eu sou muito taxativa, muito certinha nas minhas coisas e sou muito chatinha quando eu me faço uma pergunta e eu não sei responder, eu não encontro a resposta e eu vou atrás. E assim foi, toda a minha trajetória, fazendo a pós-graduação, terminei a graduação, né? Lembro como hoje, no dia da minha colação de grau, que passa milhões de coisas na cabeça da gente. Eu pensei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Porque a partir de amanhã eu já não sou mais um estudante, eu estou começando a me tornar uma profissional, eu tenho que andar com minhas próprias pernas e soltar a mão de quem até então andou de mãos atadas comigo, né? Só que até lá, para dar a base da questão da citologia, no contexto da minha vida atual, né? Porque foram muitas águas que rolaram. Então, desde a histologia, eu me interessei muito pela citologia, né? Desde o meu primeiro contato com a histo, em consequência, acho que um período depois veio a cito. A cito, até então, era uma ferramenta pouco conhecida, tanto que era uma dificuldade enorme para conseguir fazer as coletas, as colorações. A coloração ela era basicamente resumida em panótico rápido, porque era o que tinha na época, né? Literaturas eram escassíssimas, né? Se hoje a gente considera que as literaturas de citologia são escassas, imagine em 2007. E aí eu comecei a adentrar nesse universo, né? Comecei a conhecer pessoas que já trabalhavam, pessoas que moravam em São Paulo, no Rio, né? Que já trabalhavam com a citologia, já tinham um conhecimento mais intenso em relação à técnica, e comecei a aperrear o juízo desse povo, e entrava em comunidades do Orkut, e comunidades do Facebook, e enfim, né? E tentava, de alguma forma, me inteirar, até porque naquela época, na minha instituição, o exame citológico não tinha uma credibilidade. Poucos eram
os pós-graduandos que se aventuravam em utilizar aquela ferramenta, já que não se tinha essa credibilidade. E ainda mais eu que era graduanda, já estava ali terceiro período mais ou menos, mas aí eu enlouqueci, eu pirei o cabeção pela citologia, desde então, né, que veio por intermédio da histologia, e decidi que eu queria aprender, né, por mais que tivessem as dificuldades, por mais que eu não tivesse acesso a literaturas, por mais que 99% das pessoas ali naquele ambiente não acreditassem que aquilo tinha um valor realmente, eu fui do contra. E aí eu fui fazendo a minha trajetória. Tanto que nos meus cursos eu sempre digo assim, pessoal, para a gente saber reconhecer quando está normal, a gente tem que saber o que é normal. E isso se aplica para tudo: hemograma, exame físico, para parâmetros bioquímicos, para histologia, patologia, para tudo. E para citologia não é diferente. É tanto que lá na universidade eu parecia uma louca, porque eu ficava pegando estruturas normais, né? Muitas vezes ia na necrópsia, o animal morreu atropelado por algum motivo, ia lá, coletava alguma coisa do tecido normal, para eu saber o que era normal. Porque na minha cabeça eu pensava, hein, quando chegar alguma breuba, né, alguma alteração que foge da normalidade, certamente eu vou, de forma mais rápida, saber reconhecer que aquilo não está legal. E assim eu fazia. Coletava material de conjuntiva, da vagina, para tentar. Fiz vários projetos tentando encaixar a citologia, né? O primeiro foi avaliando o ciclo estral de cadelas e gatas e correlacionando com clínica, com exames de hormônio, exames hematológicos, epidemiologia, enfim. E assim eu fui, né? Trabalho formiguinha, contra tudo e contra todos, aos poucos, ganhando conhecimento, sempre bebendo ali da fonte da histologia e fui evoluindo, né? Tipo um Pokémon, né? Fui evoluindo. Adquiri meu primeiro livro, né, com o dinheiro da bolsa dos programas de iniciação científica, que inclusive está aqui. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, né, meu velhinho, que tem o maior carinho do mundo, e nunca mais parei, né? Continuei a minha trajetória, apesar de, em paralelo, fazendo outras coisas, nunca deixei a citologia de lado, sempre ela ali me acompanhando, né? Apesar de eu ter findado a graduação, ter entrado na pós-graduação, feito um mestrado, feito um doutorado, mas ela sempre estava ali. Eu sempre dava um jeito de puxar ela para o que quer que eu fosse fazer ali, de trabalho, de extensão, de iniciação científica, até os meus próprios trabalhos referentes ao mestrado e ao doutorado. E aí fiz essa pós, iniciando com o mestrado, a qual eu adentrei na área de cardiologia veterinária, visando um estudo clínico e epidemiológico. Cardio não é uma área que eu gosto, de fato. Às vezes a gente passa por desafios como esse de fazer muitas vezes algumas coisas que não é muito do seu interesse para poder você conseguir chegar a algo mais específico. Mas como se tratava de estudo epidemiológico e clínico, e são dois assuntos que eu amo de paixão, clínica e epidemiologia, e que estão totalmente inteirados e associados à citopatologia, aceitei o desafio, bora lá, né? Renderam frutos, obviamente, né? Porque eu, como sou muito Caxias, sou daquele tipo de pós-graduanda e atualmente agora profissional, que eu só paro quando eu faço o que tem que ser feito, né? E faço como tem que ser feito. Deu tudo certo, terminei meu mestrado, enveredei para o doutorado. Aí no doutorado foi quando eu comecei de fato a trabalhar mais com a minha área de interesse, que é a oncologia, voltada para cães e gatos. E aí eu abri o serviço de oncologia lá no Hospital Veterinário, né, da Universidade Federal de Campina Grande. Comecei a atender oncologia, apesar de todas as limitações que a gente conhece, que estão associadas às universidades federais, infelizmente, né? E isso daí é muito claro, né? Tanto para a gente conseguir fazer pesquisa, como para a gente manter pesquisa, né? Tem que ser nós por nós, literalmente, né? Você, enquanto docente, acredito que saiba muito bem, sinta muito bem isso, e avalie nós, né? Que estamos ali um pouco mais abaixo da cadeia de produção, o quanto a gente também não se sente muitas vezes limitado. Às vezes bate uma tristeza, bate um desespero, porque a gente tem essa mania de achar que pesquisa tem que ser alguma coisa muito estrambólica, né? Muito virtuosa, que tem que ter muitos exames, que tem que demandar exames muito específicos, muito dinheiro, muito. E nem sempre. Eu sempre tive na minha mente, né, que um bom pesquisador é aquele que encontra no simples uma resposta complexa e importante,
né? E assim foi o meu doutorado. Então, eu montei o setor de oncologia, adentrei o doutorado, e com a citologia do lado, né? E uma vez que a gente abre o setor, a gente tem que fazer tudo, né? Desde o exame de triagem, que até então a gente muitos só compreende este exame como sendo de triagem, ele vai muito mais além do que isso. E assim fui, crescendo, fazia também exames em clínicas no município de Patos, nos meus horários vagos, ou seja, no horário do almoço, né? No intervalo entre o turno da manhã e da tarde de atendimentos. No horário do almoço, eu fazia a rapa nas clínicas, pegava os materiais e fazia os exames citopatológicos também. Então, eu sempre fui muito dedicada nesse sentido. E aí, no meu doutorado, acabei que trabalhei com temas que eu gosto bastante, com base na minha rotina oncológica, e dentre elas a citologia. E aí, fui fazendo descobertas nessa pegada do simples, a gente consegue encontrar informações muito valiosas e aplicáveis, porque ainda tem isso, né? Às vezes as pessoas querem fazer trabalhos muito complexos, mas que não têm uma certa aplicabilidade para o batidão do dia a dia, ou para a região onde você está, ou para o país onde você está, enfim. E acabei encontrando informações muito interessantes, que eu acho que, inclusive, poderia ser, numa posterioridade, conteúdo, um assunto, né? Infelizmente, ainda não publiquei esse material, mas eu publico diariamente sob a forma de extensão, levando conhecimento aos meus parceiros aqui, aos meus alunos, né? Então não está publicado ainda nos artigos, mas já está publicado pelo menos por onde eu passo e compartilho a informação. E aí, findado o meu doutorado, eu recebi uma proposta para vir fazer uma seleção para me tornar professora aqui em João Pessoa, que é onde atualmente eu moro. Passei nesta seleção para ensinar em uma universidade particular, no curso de medicina veterinária. Não sei se você já teve experiência com uma instituição particular. Sim. Não é tão simples, não é tão assim o mundo das sete maravilhas que a gente imagina, mas é aquela coisa. Poxa, eu estou terminando um doutorado, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Porque quem faz uma pós, qual é a ideia? Aplicar aquilo que você adquiriu de conhecimento ali, seja através de um concurso público, né? Ou através de uma situação como esta, né? Você fazer uma seleção e passar numa instituição particular. Como na época não tinha concursos públicos abertos para que eu pudesse prestar, e a gente termina meio desnorteado, né? Assim, meio, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Só sou eu contra o mundo, né? Enfim, aceitei. João Pessoa é um município, uma cidade, né? A capital aqui da Paraíba, em que é muito bom. Não vou fazer muita propaganda para o povo não querer vir para cá, que já tem gente demais. Mas em termos de qualidade de vida, é excelente. E assim eu aceitei o desafio, né? Eu tenho familiares que moram aqui, apesar de minha família base, primária, morar minha mãe em Campina Grande e meu irmão agora em Fortaleza, no Ceará. Mas tenho familiares aqui. Digo, bem, vamos lá, vamos ver o que é que dá, né? A gente, pós-término de um doutorado, com todo o gás do mundo, com todos os sonhos, né? Os sonhos surreais, utópicos que a gente acha que vai conseguir executar. Fiz também cursos relacionados ao ensino, não somente a medicina veterinária, mas também fiz cursos de ensino e de magistério, enfim, que é algo também que a gente não vê, né, na pós-graduação. A gente não aprende como ensinar, o que é ensinar, os métodos pedagógicos, enfim. Mas como eu sempre gostei muito de ensinar, sempre fui muito curiosa. Acabou que eu também enveredei por essa área da pedagogia e fiz cursos e fui. No início foi bem difícil porque eu estava naquela fase final de terminar de escrever o doutorado e só para apresentar. E quando você se depara com universidade particular, é tipo assim, é o que tem para hoje. Então você chegou agora, o que tem para você é isso daqui e é o que você tem que fazer. Ponto final, né? E eu me deparei com diversas disciplinas em que eu tinha que preparar aulas do zero, tipo genética, né? Genética, que é uma disciplina muito que os alunos julgam como tamborete, mas que de tamborete, pelo menos para os professores, não tem nada. Se de fato for um professor comprometido e que queira realmente fazer a diferença. Aí peguei histologia geral e biologia, mamão com açúcar, já tinha tudo pronto. Inclusive transparência da época que eu fui me tornar monitora. Tem até hoje essas transparências. E anatomia, clínica médica de pequenos, patologia clínica. Foram ao total 7 disciplinas. Então você imagina a cabeça do ser humano terminando um doutorado, tendo que preparar a apresentação,
tendo que organizar para mandar material para a banca, aquele caos. Mas consegui, né? Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? E paraibano é mais arretado ainda. E ainda assim consegui, né? Fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Só que só consegui permanecer nesse sistema durante 2 anos. E aí, por diversos motivos, após 2 anos, eu decidi que aquilo não era para mim, aquilo não estava dentro do que eu acreditava do que era a educação, da minha idealização de ensino, de como eu acreditava que tinha que ser, não somente em termos de sala de aula, mas na parte administrativa e enfim. E aí eu arrumei coragem de onde eu não tinha, né? E pensei, bem, agora eu vou fazer o que de fato, na verdade, no fundo, eu acho que eu queria e eu não tinha coragem de assumir, que é trabalhar com a citopatologia. Ainda iniciei com atendimentos oncológicos, mas percebi que também não ia dar, porque eu, por ser muito para mim, as coisas elas têm que ser do jeito que tem que ser, né? Eu não consigo fazer a coisa pela metade. Então, se eu tenho um conhecimento oncológico, se eu sei como é que tem que abordar, tratar, acompanhar, diagnosticar um paciente, e eu estou num ambiente onde isso não me propicia, seja pela estrutura do ambiente ou pela condição das pessoas que estão nesse ambiente, principalmente em termos financeiros. E, infelizmente, a oncologia é uma especialidade cara, não é uma especialidade barata. Ela é cara em todos os sentidos. Ela é cara financeiramente, ela é cara emocionalmente, ela é cara de todas as formas, né? E aí eu também não suportei o baque do atendimento oncológico aqui, diante da minha realidade, diante da realidade da população e dos animais aqui. E acabou que eu cheguei à conclusão que, de fato, eu precisava realmente, né, como eu refleti muito lá na minha pós-graduação, enveredar por aquilo que eu me apaixonei desde o primeiro período, que foi a citopatologia. Então, eu saí da universidade, adquiri a minha Ferrari, né, o meu microscópio, que eu chamo de Ferrari, porque, literalmente, o valor que foi pago nele é referente a uma Ferrari, né, e aqui eu já deixo registrado algo muito importante. A gente precisa investir em equipamentos de qualidade para que a gente consiga executar um trabalho de qualidade, e isso serve para qualquer coisa, seja um estetoscópio, seja um termômetro, seja uma máquina que vai executar uma função, como uma máquina de hemograma. Tem que ser de qualidade, gente, porque o barato sai caro. Então, investi porque naquela altura eu acreditava que era realmente aquilo, tinha algo mais forte dentro de mim que me dizia, vai, só vai, pula do precipício e acredita. Então eu saí com muito medo da universidade, porque a gente sabe que nós veterinários, a maioria nós somos independentes e que é difícil trabalhar de forma independente, né? É difícil não ter uma carteira assinada, é difícil não ter uma segurança. E pulei de paraquedas e disse, eu confio em quem eu sou, eu confio no trabalho que eu desenvolvi até chegar até aqui e no trabalho que eu vou desenvolver daqui para frente. Então, adquiri o microscópio e comecei a minha trajetória aqui em João Pessoa. Então, foi no ano entre 2020 e 2021, mais ou menos. No começo foi bem complicado, porque você tentar entrar dentro de uma bolha, existe muita resistência, né? Então, você chegar numa cidade em que a maioria dos profissionais não te conhece, não sabe quem é você, qual é a sua história, o que é que você está fazendo aqui. Você está querendo mexer com o mercado, não vou dizer nem laboratorial, porque como eu trabalho exclusivamente com citopatologia, e nenhum outro exame mais, eu não considero nem especificamente laboratorial, né? Porque eu tenho uma sala onde eu faço o atendimento do paciente no sentido de receber a requisição, coletar o material, processar e fazer a leitura. E recebo também amostras de fora, né? Mas aí foi difícil demais, na verdade, esse ano acho que vai fazer 6 ou 7 anos, permanece ainda muito difícil, mas em relação àquele momento já está muito melhor em termos de aceitabilidade, em termos de confiança, em termos de fazer as pessoas entenderem o que é a ferramenta, que muitos permanecem ainda sem entender, né? Eu costumo dizer que ainda tem muito veterinário dinossauro e ele acha que é o que ele aprendeu na universidade lá na era dos dinossauros e que as coisas não evoluem, e que é isso e acabou, né? Aquele tipo de profissional que tem que arrancar logo e mandar fazer logo a biópsia, ou arranca, joga no lixo, enfim. Então, é um desafio diário, foi desde o primeiro dia e continua sendo um desafio cansativo, exaustivo, de você ter que estar o tempo todo mostrando
comprovando, explicando, mas ao mesmo tempo é algo que me faz bem, me faz feliz, né? Traz o retorno que até então, em termos pessoal e profissional, eu não tinha, né? Apesar de não estar diretamente numa sala de aula, eu consigo executar a docência, eu consigo realmente executar a docência aonde eu estiver, com quem eu estiver, seja estagiário, seja responsáveis, sejam equipe multiprofissional. E, enfim, comecei fazendo uma citologia por mês, o que foi um desafio imenso financeiramente falando, né? Porque não é fácil. Você tem toda uma estrutura, toda uma demanda para dar de conta, todos os custos fixos e os custos não fixos, né? Plano de saúde, aluguel, prestação disso, prestação daquilo, alimentação, enfim. Mas ainda assim eu acreditei, porque eu acreditava no que eu tinha construído durante todo esse tempo e no potencial de profissional que eu era, sou e continuarei sendo, né? Na minha responsabilidade, na minha ética, enfim. E hoje, né, eu me encontro em um outro patamar, em um outro cenário em que faço diversas citologias por dia, já sou mais reconhecida, já sou mais respeitada, já consegui de fato entrar nessa bolha e mudar, né? Eu costumo sempre dizer assim que existe João Pessoa antes e João Pessoa depois de doutora Olivia Borges da citologia veterinária, né? Porque eu entrei com um conceito diferente, com um conceito específico, tirando arestas, né? Tirando as arestas, tirando os mitos, que não é uma missão fácil. Mas quando você começa a ver o progresso dos profissionais e dos estudantes, aí você para e pensa, realmente, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, a trajetória, de forma resumida, né, que não foi tão resumida assim, é basicamente isso, né? E no meio dela Sim, sempre tem os percalços, né? Hoje eu tenho muita coisa. 38 anos de idade, né? E nessa trajetória eu passei por muito perrengue em termos de condições de saúde, né? Fui diagnosticada com uma doença crônica chamada esclerose múltipla, a qual tenho até hoje, né? Fui diagnosticada em 2010, já no final da graduação, e a qual tenho até hoje, né? Que eu costumo dizer que é minha melhor amiga, né? Que me acompanha e vai me acompanhar até o fim da minha vida. Além disso, também fui diagnosticada com 2 aneurismas em artérias oftálmicas, é, mas já, graças a Deus, tratadas e já estou recuperada, né? E fora as doenças ocupacionais, né? A minha coluna não é mais uma coluna, na verdade, né? Uma série de hérnias e enfim. Mas ainda assim, continuo bravamente na rotina, porque eu acredito. Eu acredito em primeiro lugar em mim e em segundo lugar naquilo que eu me proponho a fazer. E acho que essa é talvez a fórmula para que a gente de fato consiga fazer o que a gente quiser nessa vida, seja o que for, né? A trajetória em resumo é mais ou menos isso. Não, sempre é um desafio, assim, a gente pedir para a pessoa contar, né? Conta um pouco da sua história, porque são tantas nuances e são tantas questões, e aí, conforme Sim, você vai tendo contato com os alunos, experiência docente, você vai vendo também onde são os pontos sensíveis, assim, né? sim. E é interessante que a gente percebe que as questões que agoniavam a gente, que estressavam, que geravam aquela ansiedade, continuam sendo as mesmas para os alunos hoje em dia, né? Anos Sim, se sim. passam, mas as Continua do questões mesmo continuam as jeito. mesmas. E eu achei bem bacana porque não é um relato comum, eu já conversei com 145 médicos veterinários diferentes. E é interessante porque não é um relato comum as pessoas já se encantarem logo no início da graduação, exatamente porque o ciclo básico eu acho que é aquele momento de maior choque do aluno, né? Que você Sim, chega achando que você já vai sair do primeiro dia de aula sabendo como trata, sei lá, uma sinomose. E aí você chega numa bancada da anatomia com um monte de osso solto, você vai ver um microscópio na histologia, você tem lá o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, e você fica assim, gente, quando é que eu vou começar a ser veterinário, né? Mas é muito bacana, assim, porque é isso, né? Uma construção, e a partir desse encantamento inicial, você foi correndo atrás daquilo que fazia sentido para você. E eu sim, acho interessante que a citologia, como ferramenta diagnóstica, ela é desafiadora, porque é isso, você vê um tecido na histologia, todo mundo estruturado, uma célula do lado da outra, e você pega na citologia aquela bagunça, a galera toda frouxa, assim, tá no canto.
E aí você tem que Sim. tentar fazer essa correlação, né? Assim, eu acho que toda vez que a gente pensa em um profissional que entra para desbravar um novo mercado, né, na época da sua formação, você já percebeu que a citologia ainda não era tão aceita na academia como uma ferramenta importante. Às vezes as Sim, pessoas preferem, dispensa isso aqui, vamos fazer uma outra coisa, já vamos operar, já vamos remover aqui, e depois a sim. gente vê o que é, faz uma biópsia, faz um estopato. Então, assim, você acompanhar esse crescimento da ferramenta diagnóstica e da importância dela e ver como ela facilita, né, uma adoção de conduta, um direcionamento de caso clínico. Então, isso é tudo muito bacana, assim, né? Você perceber essa Ah, eu sou construção. suspeita. Agora, quem me põe na posição de dinossauro sou eu. O dinossauro da citologia sou eu, né? Antes de Tia Haskin e as demais, né? Mas da Paraíba, o dinossauro da citologia sou eu. E aí, pensando em todo esse contexto, né, Olivia, em toda essa construção de você conseguir inserir a citologia como uma ferramenta importante, é isso, você tem que conquistar o mercado, você tem, de uma certa forma, que convencer os médicos veterinários da região a indicarem o exame, a entenderem a necessidade do exame, para você conseguir começar a trabalhar Sim. e fazer esse sistema rodar depois de investir na sua Ferrari, né? Né? Porque E esse é o realmente. primeiro desafio, você fazer a pessoa entender. O segundo é o Sim. pior, que é você fazer a pessoa entender como que faz, né? Que eu Uhum. acho que isso talvez seja o topo dos problemas, né? Porque não basta você saber que você pode utilizar aquela ferramenta naquela ocasião, mas como fazer, né? Eu costumo dizer que não existe receita de bolo para coleta de material. Quem determina a escolha dos materiais e métodos de coleta para a execução da citologia é a lesão, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o paciente. E muitas vezes a galera quer fazer tudo, tipo assim, vou botar qualquer coisa aqui na lâmina, tem que vir alguma coisa. Nessa semana eu Sim. escutei de um veterinário que foi fazer uma coleta de um paciente em âmbito domiciliar, e ele dizendo, eu coletei o que deu. Quando ele me falou isso assim, eu disse, mas será que o que deu, que você coletou, vai ser suficiente para chegar a um diagnóstico? Será que vai ser representativo, e vai de fato trazer a informação necessária? Dito e feito, não foi, né? Por quê? Uhum. Porque, infelizmente, existe ainda essa mentalidade de que a gente tem que coletar o que o paciente permite e não o que a lesão exige. Então, Sim, talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Depois de fazer entender que existe, tem que ser utilizada e é importante de ser utilizada em situações assim múltiplas, né? sim. Mas é isso, E, né? Trabalho formiga. sim. E como todo método diagnóstico, né? Eu acho que assim, como a pessoa que trabalha com clínica, né, e você tem essa experiência também, a Sim, gente sabe o quanto às vezes a gente precisa de uma resposta, né? Aquela coisa assim, gente, eu estou apostando todas as minhas fichas que essa citologia vai confirmar a minha suspeita para eu poder partir então para o tratamento e a resolução e tal. E aí vem, né, inconclusivo. Aí você, inconclusivo. oh, meu Deus! Aí E é recai isso. sobre quem? Sobre a Aí, ferramenta, exatamente. que Esse na é esse é grande um maioria das erro. vezes não é a culpada. Eu brinco com os alunos, assim, eu falo, gente, quem gosta de clínica tem que tatuar na testa. O negativo não exclui. Não é porque você não Isso, encontrou que não tem. Às vezes você não coletou exatamente. direito, né? É uma questão de técnica, de transporte, de acondicionamento, são tantos fatores ali, Tantos de fatores processamento. pré-analíticos. Então, Pois é. assim, a gente tem que entender que a gente tem que se agarrar a todas as outras informações que a gente tem que ser capaz de coletar ali na condução desse caso, né? Sim, sim. E aí, considerando, Olivia, todas essas questões, né, que são muito importantes, se você tivesse que nomear quatro pilares Hum. para o trabalho nessa área, quais seriam? Desafio, 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 desafio. Porque, assim, sendo muito sincera, são muitos desafios, muito, mas muito desafio. Lidar com o ser humano é um desafio. Uma das pegadinhas que eu caí na época, quando eu me prestei ao vestibular para veterinária, é que eu achava que o bicho ia sozinho, né? Para ser atendido sozinho. Mas, infelizmente, ele não vai, ele vai com alguém. E a cabeça desse alguém é um mundo particular. E quando você trabalha com a cabeça desse alguém, mas a cabeça de alguém que é profissional, que está trabalhando com a cabeça desse alguém, que está levando outra cabeça para você analisar, é um caos. Mas sem sombra de dúvida, o primeiro pilar
relacionada à análise citopatológica, né, ao exame, à citologia veterinária, é desafio. Não existe todos os dias quando eu acordo. E aí eu penso, que leão eu vou matar hoje, né? Quantos, né? Nem que, é quantos, né? Porque o leão eu já sei que vai estar lá, né? Mas quantos, né? Porque, infelizmente, a gente lida com pessoas, né? E com profissionais que não querem, muitas vezes, se atualizar, não querem compreender, né? Que tem que ser daquela forma, que se não for daquela forma, não dá certo. E ainda teimam em fazer daquela forma e recebe o laudo inconclusivo e ainda teimam em dizer que o problema é a ferramenta e, na verdade, muitas vezes não é. Claro que a gente sabe que tem limitações. Todo exame tem limitações. A histopatologia tem, o hemograma tem, todos eles, todos têm limitações. E com a citologia não é diferente. Até um exame de imagem, que é um exame ali 2D, por assim dizer, né? Que um ultrassom tem determinadas coisas que um ultrassom a gente não vai conseguir observar e que tem que avançar, evoluir para um exame mais específico, uma tomografia, uma ressonância. Citologia não é diferente. Mas que a gente precisa compreender que existem regras e que essas regras precisam ser seguidas. Então, assim como a gente sabe que para coletar sangue, para fazer um hemograma, a gente precisa ter cuidado com o garroteamento, a escolha da agulha e da seringa, a pressão com a qual a gente vai inserir esse sangue no tubo, a relação entre a EDTA e o volume de sangue, a maneira correta de conservar esse material até chegar no laboratório, o tempo que esse material pode passar ali conservado até chegar. Então, se a gente conhece tudo isso em relação a esta ferramenta diagnóstica, hemograma, por que que a gente não conhece em relação à ferramenta citologia? Por que que a gente não quer se abrir a isso e achar que citologia é colocar qualquer coisa numa lâmina e corar e olhar no microscópio? E se vire, né? Ainda manda um bilhetinho, te vira, né? Então, não é bem assim. Então, muito do que a gente escuta falar sobre a ferramenta, eu sei que existem limitações, óbvio, isso daí é óbvio, mas muitas dessas limitações, elas podem ser dissolvidas quando a gente tem um conhecimento técnico e quando a gente faz a coisa como ela tem que ser feita, em especial a coleta. Além da coleta, a destinação das informações, né? Porque a gente não faz cito sem história, quem é o paciente, qual é a história dele, não existe, né? A gente não é balconista de farmácia que recebe e só pega lá e entrega. Não. É um bom profissional, ele tem, isso é obrigação de fazer uma correlação clínico-epidemiológica. De modo que o que esteja laudado e assinado e datado ali tenha realmente uma relevância e um significado. Tendo em vista que se trata de um documento, né? E com documento a gente não brinca. Nem com vidas que vão ser manejadas após a instituição desse documento, né? Então, eu acho que desafio, né? Paciência, a gente precisa ter muita paciência. E não estou falando dos pacientes, não, sabe? Porque se a gente para pensar assim, hoje eu vou fazer histologia de um animal da espécie felina, a gente sabe que é um rebuliço fazer histologia em gato, né? Isso daí é um fato, né? Fazer muita coisa em gato, né? A maioria Muita das coisa, coisas que a né? E gente ainda precisa mais fazer em assim gato é um com desafio. o advento do cat friendly, né? As normas da ética e bem-estar animal, que a gente precisa realmente respeitar o limite, né? Conhecer o paciente, entender se de fato naquela modalidade, daquela forma, ele vai permitir fazer a coleta, ou se não, se eu preciso realmente lançar mão de uma contenção física mais adequada, utilizar alguma medicação por via oral prévia, ou solicitar o comparecimento de um anestesista para fazer uma sedação, ou uma anestesia local, ou uma anestesia geral. Então, esse feeling, ele precisa acontecer, sabe? Porque se você não entende isso, tampouco você vai entender o que você vai coletar e como você vai coletar. Então, eu acho que eu não vou dizer nem três pilares, dois, paciência e perseverança também, talvez seria um outro pilar, né? E Sim. quando eu falo de perseverança, eu falo, por exemplo, de caçar esporo numa lesão em região dorsal nasal de cão, em que muitas vezes eu levo 12 horas, 14 horas, 18 horas para achar um esporo. Então, perseverança. Você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, você tem que estar com a academia em dia para aguentar ficar com a bundinha sentada lá, procurando esse abençoado desse esporo, né? Porque a qualidade do seu serviço depende disso. Você não deve ser mais um que vai olhar ali meia hora, vai laudar como processo inflamatório crônico ativo ou piogranulomatoso, ou enfim, e não vai dar de fato a resposta que o profissional merece e precisa, e que está lá, e que muitas vezes você não encontra porque você não procura. Então a perseverança, ela é fundamental também, sabe? É você ter o feeling, é você ter a suspeita, você olhar para aquela lâmina, você olhar aquele padrão que está ali, você dizer, junto com o que você está vendo na macro, na epidemiologia e na história, é esporo.
e eu vou caçar esse esporo até eu encontrar. A não ser que, de fato, a coleta tenha sido horrível, 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 e que, de fato, não tenha vindo ali. E que acontece, né? Pode acontecer, dependendo da amostragem que você faz da lesão, da maneira como você coleta, da amostragem que você faz, de fato não vir. Mas pelo menos você vai ter a partir dali um respaldo. Recomendo realizar a cultura, tendo em vista isso ser uma possibilidade diagnóstica caso você não encontre. Então, eu acho que é basicamente isso: é perseverança, é persistência, é paciência, é desafio, né? São os Uhum. principais pilares, né? E aí, Olivia, a gente sabe que quando a gente diz para qualquer pessoa que a gente é médico ou veterinário, a pessoa já monta na cabeça dela um cenário do que é a sua atuação profissional. Sim. Como é que você explica, então, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem contato com o seu dia a dia, que talvez, né, não consiga entender muito De, bem, né, o que é esse mundo da citologia, da o que é que citologia. você faz, Pronto. né? Isso é muito comum. Inclusive, ontem eu estava aqui na rua com o Matias, o meu cachorrinho, meu filho, pet. E aí, uns vizinhos estavam vindo, que são loucos, alucinados por ele. A gente conversando e tal. E aí, mas e você faz o quê? Eu digo, eu sou médica veterinária, habilitada em clínica oncológica, mas de cães e gatos, mas atuo na patologia. Sou citopatologista. Aí ele olhou assim. E o que é isso? Aí eu disse, vamos lá, para ficar mais fácil para a senhora entender. Sabe quando a senhora vai no ginecologista que faz a citologia vaginal do Papa Nicolau para ver como é que tá a situação lá, fazer o controle e tal? Pronto. É basicamente isso, é uma das maneiras que a gente tem de fazer a avaliação. Cadelas e gatas também fazem citologia vaginal. Não com o mesmo objetivo da mulher de preventivo, né? Do câncer de colo de útero, mas para a gente identificar ciclo estral, né? Se forem aquelas cadelas que vão fazer inseminação artificial, qual é a época mais adequada. E além disso, por exemplo, aí eu disse até a ela assim, outro exemplo, a senhora já viu gente que tem nódulo na tireoide que vai fazer uma punção para identificar do que se trata, para ver se é uma neoplasia benigna, se é um cisto, se é um câncer. Ela, sim, inclusive na minha família tem uma pessoa que não sei o que, sei o que lá, eu digo, pronto. Outro exemplo, mama, né? Quando a gente tem um nódulozinho na mama, tem alguns médicos, né, médicas, que fazem a punção para tentar identificar ali o que é que se trata, né? Ver quais são as células que tem ali, se de fato é um cisto ou se é uma inflamação, se é uma infecção. Então eu busco muito trazer no dia a dia. E aí depois que eu dou essa contextualizada do que é, né? Que é o exame que estuda as células, os micro-organismos e exemplifico com a medicina humana, aí eu trago a veterinária. Eu sempre ando com o meu celular, eu já abro o meu Instagram e já mostro, olha, tá aqui, tá vendo isso aqui? É porque, já perceberam, né, minha gente, que eu falo demais, né? Mas é porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente se empolga, a gente encontra mecanismos, assim, de levar a informação ao outro, né? E aí eu mostro, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo esse animal com essa lesão? Pronto. Tá vendo que é um nódulo? Esse nódulo poderia ser isso, então a gente precisa furar, coletar o material de lá de dentro. Ah, doutora, mas não vai arrancar. Eu digo, não, antes de arrancar, a gente precisa furar, coletar um pouquinho do que tem ali, botar na lâmina e olhar para entender do que se trata, para depois, de forma mais segura, conseguir fazer com que esse veterinário tome condutas mais adequadas, mais assertivas, trazendo o melhor para o paciente. Aí eu mostro casos de órgãos internos, né? Citologia guiada por imagem, lavada. Aí eu vou dando exemplos, né? Aí eles, Uhum. entendi. E eu vou seguir a senhora lá no Instagram. Eu digo, siga, acompanhe. Esse Instagram, a função dele é educar os profissionais e estudantes, mas também educar os tutores, porque lá eu posto muitas informações voltadas à extensão. Eu acho que, infelizmente, a gente, quando sai da faculdade, é muito forte esse pilar, principalmente quem faz pós-graduação, é o pilar científico. Mas a gente Uhum. tem que entender que existe o pilar da educação e o pilar da extensão. E eu sou os três, né? Eu gosto de fazer os três, né? Eu gosto de juntar os três, Uhum. na verdade. E isso eu tenho percebido que tem mudado muito, sabe? Porque vem um tutor, por exemplo, você é uma veterinária, solicita uma citologia de nódulo de mama. Aí o tutor chega no meu consultório, muitas vezes chega sem saber nada. O que, doutor, eu vim fazer aqui esse citologia para esse câncer de mama. Eu digo, calma, nem tudo que está na região da mama é mama. E nem tudo que está na mama é câncer.
Nós podemos estar diante de um processo benigno, um processo inflamatório, infeccioso. Podemos, pensando não mais em tecido na glândula mamária, podemos estar diante de algo que envolva os tecidos anexos ali e que não seja necessariamente a mama, né? A glândula mamária e suas estruturas. Ah, doutora, é verdade? Eu disse, é. Olha, esse caso aqui, por exemplo, eu já vou no Instagram, tá vendo aqui? Tá vendo que é um nódulozinho igual ao do seu animalzinho? Tô vendo. Pois, não era mama, era uma neoplasia cutânea. Tá vendo esse outro? Era uma neoplasia benigna, um lipoma de gordura. Tá vendo esse? Era uma mastite. Então, tá vendo que nem tudo é igual? Aí eles, doutora, agora faz sentido, bora fazer. Muitas vezes, quando chega, vem na solicitação para fazer uma citologia. Muitas vezes os colegas não fazem, por exemplo, um exame físico detalhado, como tem que ser feito. E eu sou muito metódica. Então, chega para mim para fazer a citologia, beleza, mas antes de fazer a citologia, eu vou fazer o meu exame físico. Então, apesar de Uhum. não ser meu paciente, apesar de não ser minha responsabilidade, mas é minha responsabilidade saber quem é o paciente, qual é a história dele, para que eu consiga avaliar aquilo que eu estou me propondo a avaliar. E aí eu faço o exame físico, muitas vezes detecto muitas informações valiosíssimas e muitas vezes acabo fazendo até mais de uma análise, né? Porque aí eu mostro ao tutor, tá vendo aqui, isso tem importância, a gente precisa analisar isso daqui, por conta desse, as suspeitas são essa e essa, né? Aí entra em contato com o veterinário, olha, fulano, eu encontrei isso, você me autoriza? Autorizo, pronto, vamos lá. Então, eu percebo que o responsável, ele já sai mais aliviado, apesar de muitas vezes a gente saber a bomba que tem ali, e que o que tá ali não vai ser muito legal, mas ele sai consciente do processo, Uhum. sabe? Que eu acho que é algo que a gente precisa investir mais na nossa profissão, conscientizar, sabe? Explicar. É tão ruim quando a Uhum. gente vai num médico humano que a gente chega lá, senta, muitas vezes o cara não olha nem pra tua cara, Nossa, conversa ali dá meia ódio. dúzia de palavras, escreve ali, solicita meio É. mundo de exames e você sai de lá, Uhum. tipo assim, sim, mas qual é a suspeita? É. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que esses exames? O que é que isso vai me trazer de informações? Então, a gente precisa fazer exatamente o contrário, porque eu acredito muito na multidisciplinaridade, muito, muito. Eu acho que Uhum. ninguém, sozinho, ninguém faz nada, absolutamente nada, né? E a Sim. citologia tá aí para mostrar, né? Eu compreendo a citologia como se fosse assim, um polvo. A cabeça do polvo é o exame citológico e os tentáculos é tudo que está associado a ele. Clínica, epidemiologia, anatomia, histologia, patologia, fisiologia, comportamento animal, tudo, tudo. Então você tem que estar inteirado de tudo para poder conseguir chegar na cabeça. Então, é Uhum. mais ou menos assim que eu compreendo e executo no meu dia a dia, na minha rotina. Essa questão da comunicação ela é muito importante, né? E são aspectos que às vezes a gente não presta tanta atenção. Eu acho que muitas das queixas dos responsáveis pelos animais com relação ao atendimento veterinário estão exatamente nessas falhas de comunicação. Eu já passei por Sim, experiências assim com um animal meu, de assim, eu sei o que a pessoa está fazendo porque eu sou médica veterinária, mas a pessoa não me comunica absolutamente nada. E aí teve um pois dia que é. eu peguei meu gato e fui embora. Aí depois eu mandei uma mensagem e falei, escuta, você tá aqui há 4 horas com o meu animal e você não me falou nada. Ah, mas eu tenho que esperar o exame. Eu falei, não. Você tem que me falar passo a passo o que você identificou, o que você suspeitou, por que você precisa desse exame, que resposta ele pode te trazer. Então, assim, eu acho que essas questões de comunicação, e eu acho que o maior entrave para a gente é exatamente o fato de que a gente entra na faculdade na expectativa de não ter que lidar com pessoas. E você descobre que Exato. não só você vai lidar muito com pessoas, como você tem que aprender a lidar bem com pessoas. Com Então, pessoas. Pois fica é. essa questão, assim, né, de ser algo que a gente precisa correr atrás de afinar, né? Como a gente Sim, se comunica, como a gente se coloca, e a extensão nesse sentido é muito importante, porque ela vai te dando muito, essa muito, muito, muito. bagagem de como você simplifica essa linguagem, como você demonstra algo. E, porque assim, você vira para um responsável que não tem contato nenhum com a área médica. Às vezes, até você falar um nódulo, a pessoa fica assim, oi, hein? É, Né? A pessoa não faz ideia nem do início da sua conversa. Aí você vai explicar isso, detalhar isso no nível mais aprofundado, e as pessoas às vezes têm muita vergonha de dizer que não entenderam. Então a pessoa vai ficar assim, sim. aham, aham, e vai ser, cara, não entendi nada do que essa veterinária me falou, então assim. Né? Aí a pessoa tem mais dificuldade em confiar no seu trabalho, em entender as limitações do que você está propondo, porque é isso, né? É como uma vacina, eu vejo isso como uma vacina.
Quando você diz a um proprietário, a um tutor, a um responsável, que ele precisa vacinar o animal, a expectativa dele é assim: eu vou vacinar e aí o animal não vai pegar essa doença. Só que tem vacina Pois que é é, para o animal não morrer da doença. Não significa que ele não vai pegar. Algumas sim, mas nem exato. todas. Então, assim, esse tipo de comunicação é muito importante. Em grandes animais, a gente tem várias doenças. Tipo, é vacinado? Ainda assim pode ser. Vamos lá correr atrás desse diagnóstico. Então, assim, acho que são aspectos que o aluno precisa ter muita atenção, porque é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. A gente vai vendo ali, Sim. nossa, eu estou falhando nisso aqui, a minha comunicação não está tão clara, eu não estou conseguindo fazer a pessoa entender o que eu estou pensando, né? Então, eu tenho que correr atrás desse processo, né? Desse De processo. E muitas ajustar. vezes o responsável não faz, não é porque ele não quer, porque ele não entende. Infelizmente, infelizmente mesmo, nossa classe, ela é muito heterogênea. Tem muitos profissionais que, vou falando de forma bem grotesca, enfiam a faca em coisas que muitas vezes são totalmente desnecessárias, sangram aquele responsável, e aí quando ele adentra um local em que de fato vai ser resolvido aquele problema, ele já não tem mais recurso, Uhum. né? Ou muitas vezes é aquele responsável que tem até condição de fazer, mas por não saber a importância ou a gravidade daquilo, não faz. Então eu digo, gente, comunicação é a alma do negócio. Comunicação, empatia, paciência, né? Por exemplo, um exemplo rápido aqui, essa semana mesmo, dois clientes meus, duas clientes protetoras, levaram dois animais para fazer citologia comigo. Chegaram lá com a requisição e eu, infelizmente, a requisição no modelo Ghost, né? Modelo fantasma, que só vem ali o mínimo básico de informações e acaba que você tem que complementar, é obrigatória aquela complementação, senão você não consegue traçar um raciocínio. E aí a gente tem que ter esse feeling de observar desde o início, desde o momento em que chega, adentra a sua sala, né? Quando você tem a possibilidade de ter esse contato direto com o responsável. E foi muito interessante, porque foi num dia um, no outro dia outro, e foi a mesma coisa, né? Então chegou, quando eu olhei o paciente, que vi ali a requisição, que comecei a fazer os meus questionamentos, que bati o olho nos animais, eu disse, tem grande chance aqui ser esporotricose, infelizmente aqui é endêmico, né? Isso eu pensando comigo mesmo, né? Com meus Uhum. divertidamente. Tem grandes chances? Bem, vamos lá, vamos fazer aqui as perguntas que vão me levar a esta finalidade e outras de modo geral. E era eu perguntando, escrevendo e olhando para a tutora, já procurando ali alguma lesão, né? No braço, porque parece que não, mas a gente tem essa função, sabe? E por incrível que pareça, essas duas protetoras, durante a anamnese, descobri que já tinham tido esporotricose, coisa que não veio descrito lá na requisição. E uma delas, inclusive, estava com uma lesão que nem ela mesma tinha observado. Quando eu pedi para ela colocar os braços assim, né? Eu observei a lesão que ela nem ela mesma tinha percebido. Então, uma pessoa que vive em um ambiente que é muito mais propício, ou seja, um ambiente de acumulação de animais, que já pegou em algum momento a doença e que provavelmente está pegando agora pela segunda vez. Mas uma pessoa que muitas vezes não tem o mínimo de conhecimento. Uma pessoa que já vem com o animal, que já fez inúmeros tratamentos por conta própria, porque achava que era a mesma coisa daquele outro gato que ela resgatou e tratou. Então é muito complexo, você tem que ter uma sensibilidade muito grande, senão você acaba perdendo informações importantes como essa, que infelizmente é pouco aplicável até mesmo na medicina humana. Quantos casos eu já recebi de diagnosticar esporotricose no animal e o tutor tá com lesão, já ter ido a não sei quantos médicos, os médicos empurrando antibiótico, anti-inflamatório, antibiótico, e nada de resolver, mas porque não existe essa comunicação, esse entrelaçamento de informações, né? E é É aquela isso, parte é mais ou menos importante, assim. né? E é uma É, parte porque importante, né? Porque é uma atuação do médico veterinário que é muito pouco vista e muito pouco valorizada, né? A nossa ação em termos de saúde pública, né? De você ter Pois esse é. olhar para as questões de zoonoses, todos esses problemas, doenças que são endêmicas em determinadas regiões, tem muito animal, provavelmente vai ter muito responsável em contato com aquele agente também. Então, assim, a gente Sim. tem essa função também, né? É um plus que o responsável ganha quando ele paga uma Ganha, consulta, né? né? Quando ele Apesar de vai. não ser sua função ali naquele momento, mas é tipo assim, eu não consigo ver e não fazer, entende? Até porque Tem existe que essa fazer. dificuldade do médico humano, às vezes, né? Conseguir fazer essa correlação, porque a gente brinca assim, né? Eles não têm esse olhar tão afinado para a questão de zoonoses, para as próprias parasitoses, assim.
Então a gente, né, Sim. aprende tanto parasita diferente, tantas possibilidades de diagnóstico, e às vezes a gente vê pessoas com doenças ali que têm essa correlação, né, com o contato com animais, e o médico humano não faz a menor ideia. Nem questiona em sua investigação, né, em sua anamnese. Sim. Então, veja, a gente está batendo esse papo aqui sobre citologia, mas olha o tanto de tentáculos que a gente já enveredou, né, dentro Uhum. desse conteúdo central. Então, não dá, gente. A gente tem que parar de ser patologista de bancada, sabe? Eu acho que a gente precisa mais, por mais que muitas vezes não venha na requisição a informação, mas é nossa obrigação ir atrás. Seja do veterinário, seja do responsável. Eu sou tão cri-cri que eu exijo que seja colocado o número do responsável lá na requisição. Porque se o próprio veterinário muitas vezes não conseguir me dar aquela informação, eu vou buscar de quem? Da fonte. Mas eu Uhum. preciso da informação, entende? Então, eu acho que isso se chama exame com responsabilidade. E não com produtividade, né? Existe essa diferença, qualidade e produtividade. E qualidade exige realmente da gente esse desgaste físico, emocional, né? E não me arrependo, sendo muito sincera, não me arrependo porque eu me realizo de alguma forma em entregar algo que eu confio no que eu estou entregando e em que o veterinário confia no que está recebendo. E essa questão, né, da gente pensar em como é importante esse conhecimento mais amplo. Porque não é só Uhum, você olhar um microscópio e tentar chegar a um diagnóstico, você tem que avaliar o paciente, você tem que fazer um exame físico, que são coisas que às vezes um patologista não está pensando que faz parte das atribuições dele, mas que faz toda a sim, diferença para a qualidade do diagnóstico que você entrega. Então, assim, essa sua vivência em outras áreas acaba sendo super importante para isso também. sim. Porque eu acho que o aluno hoje em dia ele tem muito esse foco na especialidade. Então, assim, eu gosto muito. A gente já teve papos aqui que a gente brincou, né? Eu gosto muito de cuidar do joelho direito do pug, né? Aquela coisa assim, ultra mega específica. Ela fala, filho, né? Tipo, o animal não é uma doença, o animal não é uma lesão, o animal é todo um sistema complexo que ainda tem a Exatamente. família multiespécie envolvida quando a gente pensa em pequenos animais. Então, assim, as questões são muito mais complexas e a gente vai tendo muito mais camadas do que aquela coisa, não, eu vou ser a pessoa que vai ficar, né, no ar-condicionado olhando o microscópio, né? Então, Não, infelizmente, não, mas não não vai rola ser. mesmo. Não, Nem queira ser essa infelizmente, pessoa, né? felizmente não sou eu, né? Eu sou Aham. aquela que vai, que exige foto, exige vídeo. É tanto que cada paciente meu tem uma pastinha no meu computador e nessa pasta eu coloco exames complementares que foram feitos, eu jogo tudo lá. Já pesquiso os artigos científicos, porque se no futuro for escrever um artigo, já tá os artigos lá, já boto foto, já boto vídeo. Então, é como eu disse no começo, eu posso até ter saído um pouco da pesquisa, mas a pesquisa nunca saiu nem vai sair de mim, né? Infelizmente, a gente que é empreendedor e tem família, e tem filho, mesmo que pet, e tem as obrigações, em especial nós mulheres que temos obrigações múltiplas com casa, com comida, com conta, com, e com empresa, né? É muito difícil você ainda conseguir inserir nesse patamar esse viés científico. Então, muitas vezes, apesar de não estar no papel, o viés científico ele está ali no dia a dia, Uhum. na aplicação do dia a dia. E eu acho isso também igualmente importante. Embora que eu saiba que a gente precisa também passar adiante, né? As pessoas, esse conhecimento ele não pode ficar retido, ele tem que ser passado à frente para que as outras pessoas elas tenham conhecimento e apliquem também em suas rotinas. Mas que isso também não deve ser feito apenas sob a forma de um artigo científico. Existem tantas formas da gente passar adiante, né, de forma respeitosa, de forma legível, de forma realmente adequada, como, por exemplo, o Instagram, como o que eu me propicio a fazer, né? A gente sabe que tem muita coisa de fato também na internet que não vale 10 centavos, né? E que a Sim. gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente bebe de informações. Mas a gente sabe que também tem muita coisa que, se você souber selecionar, faz total sentido, né? Basta você acompanhar a evolução, a qualidade, a veracidade dos fatos, né? E sem sombra de dúvida, se puder publicar, cientificamente falando, melhor ainda, porque vai dar margem para outros países, outros profissionais também terem acesso, né? Mas eu sou muito raiz, né? Eu sou uma profissional raiz, né? Apesar de não ser uma dinossauro, eu sou uma dinossauro, digamos que com upgrade, né? Uhum. E Olivia, considerando as especificidades da área, quais seriam mitos assim que às vezes, né, você se pega tantas vezes tenta que dizer não, não é assim, não, não é assim, que dá até um certo ranço. Ele dá um ranço, né?
Olha, eu acho que o recorde é você dizer que toda célula redonda vacuolizada é TVT. E que na verdade não é, né? Nem toda célula redonda vacuolizada está relacionada ao tumor venérea transmissível canino, né? Então, esse é um mito Blaster, Master, Ultra Power. Outro mito seria achar que a citologia ela é apenas uma ferramenta de triagem, e não é. Ela tem um potencial imenso de diagnóstico, de você bater o martelo, pé e puf, acabou-se aí, se não tem o que fazer. Exemplo, PVT, leishmaniose, esporotricose, criptococose. A maioria das doenças infecciosas, infecto-contagiosas, né, nesse sentido, fúngico em especial, das neoformações, os mastocitomas, você consegue dizer isso aqui é um mastocitoma, você consegue muitas vezes dizer se é de alto grau, baixo grau. Você não consegue dar detalhes, né? Mas você consegue. Isso é um mastocitoma, ponto. Isso é um lipoma, isso é um linfoma, né? E consegue muitas vezes ainda dar, né, alguns sobrenomes. Mas, claro, tem um limite até onde a gente consegue ir, né? Mas o fato de você saber com o que está lidando, até mesmo para você determinar, por exemplo, na cirurgia, qual a margem que eu vou fazer, né? Será que eu vou fazer uma margem maior, uma margem menor, uma margem padrão, né? De acordo com as normativas. Não, fiz astologia, pensei que era uma coisa, mas era outra completamente diferente. Não vai precisar de cirurgia, vai precisar de um antibiótico ou de um antifúngico. Isso é sensacional, cara. Eu acho que essa era de arrancar e jogar no lixo já deveria ter sido extinta há muito tempo. A gente precisa, e ainda existe, isso aí é um fato, ainda existe muito isso, né? A gente se depara muito com isso, de profissionais muitas vezes especialistas que ainda cometem esse erro de remover, sei lá, um olho e não fazer a biópsia. Por mais que talvez na cabeça dele, pelas características ali, não vá dar nada demais, mas precisa, porque é naquilo que muitas vezes a gente encontra o extraordinário. Então, acho que de forma bem simplória, resumida, né, seriam dois mitos bem interessantes, né? Nem toda célula redonda vacuolizada TVT e citologia não se presta apenas como uma ferramenta de triagem, o que já é muita coisa, mas tem também um potencial diagnóstico. Sim. E considerando, principalmente esse seu aspecto de empreendedora, né? O que que você vê com relação a esse mercado hoje em dia? Pensando em Olivia Citologia Veterinária, uma empresa especializada em citologia, digamos que eu enfrento alguns problemas, por quê? Porque, assim, a citologia, ela é meio que uma ferramenta diagnóstica que fica sendo puxada, se sobrepondo a duas áreas, que é a patologia, a anatomia patológica, que é a patologia animal, e a patologia clínica, né? Então, quando você entra em uma cidade que tem laboratórios que trabalham com patologia clínica, e tem laboratórios que trabalham com patologia animal, e muitas vezes laboratório que trabalha com patologia clínica e animal no mesmo laboratório, se torna um desafio, né? Quando eu resolvi, de fato, arregaçar mangas e fazer esse projeto, ele foi baseado em uma condução humana. Porque, por exemplo, quando você vai no médico e ele solicita exames de sangue, o que é que você faz? Você pega a solicitação, quem tem plano de saúde autoriza o plano, vai para a autorização, quem não tem, vai pagar, né? E aí você vai num laboratório, você entrega a requisição, vem o profissional, coleta o material e você vai depois receber esse resultado através de uma senha, um e-mail ou fisicamente. Então, pensando nisso e pensando na questão de tantos diagnósticos inconclusivos, tantas amostras, que tipo assim, a sensação, às vezes eu tô num supermercado, aí eu tô passando na seção de carnes, aí tem lá uma picanha belíssima. Aí eu lembro naquele dia daquele caso, um nódulo maravilhoso, lindo, pleno, perfeito. Aí a pessoa vai lá e faz aquela coleta porca, horrorosa, que você diz, não é possível, como assim? Essa picanha linda, patologicamente falando, e a pessoa não aproveitou essa oportunidade e fez, né? Aí já fica, né, Nazaré Tedesco na sua cabeça, né? E não fez aquele método, aquele material e não coletou assim, não foi assim. Quando você vai olhar a lâmina, não tem nada. Aí você pensa, não é possível que uma lesão, uma picanha belíssima, não tenha gerado material suficiente com quantidade e qualidade para uma análise. E aí, pensando nessas reflexões, né, no meu mundo divertidamente, nos meus passeios em farmácias e supermercados,
Eu tive realmente essa ideia de ter, no início eu trabalhei volante, indo de clínica em clínica, citopatologia volante, vai para um canto, faz uma coleta, vai para outro. Só que aí você vai envelhecendo, você vai ficando cansada, aí vai somando aí as suas doenças, né, crônicas, as suas limitações. E aí eu disse, não, chega, tá na hora de parar e fincar as minhas raízes em um lugar. Que foi quando eu tive a ideia de abrir esse espaço físico, onde eu tanto recebo as amostras que vêm das clínicas já coletadas, como eu recebo a requisição com o paciente que entra em contato comigo previamente, manda a foto da requisição, eu analiso, faço perguntas, né, para entender se de fato eu vou conseguir, naquele cenário, fazer aquela coleta ou se eu preciso de mais alguma complementação ou de um profissional que venha me auxiliar, um anestesista, por exemplo. Faço o orçamento, marco a agenda, o horário da coleta, e aí a gente executa essa coleta e eu tenho esse privilégio de ter o paciente ali, né? A minha picanha ali. E eu coletar da forma mais aplicável, mais adequada possível, né? Seguindo todas as normas que estão relacionadas ao exame. Mas ainda assim, está engatinhando, sabe? Existe muito essa resistência por parte dos colegas que nem entendem que eles não sabem fazer, nem querem aprender e nem querem encaminhar. Preferem coletar de todo jeito, mandar de todo jeito e receber o laudo, provavelmente, que não vai ter uma resposta satisfatória, né? E acaba atrasando o processo, acaba tornando aquilo mais oneroso, que é o que eu bato sempre na tecla. Gente, não sabe coletar? Você tem duas opções. No meu serviço, eu ofereço a opção de WhatsApp. É maravilhoso, manda foto, manda vídeo. Eu vivo com o celular no horário de trabalho, eu vivo com o celular na mão. Manda foto, manda vídeo, eu vou lhe orientar como você deve fazer. Olha, pega a agulha tal, a seringa tal. Eu mando a setinha na foto, ó, você vai entrar aqui, você vai fazer assim, tal, tal, tal. Mas ainda assim, mesmo você disponibilizando o seu bem mais precioso, que é o seu tempo e o seu conhecimento, as pessoas não querem. Elas preferem errar, elas preferem atrasar o processo de diagnóstico e tratamento, né? E então ainda está engatinhando ainda esse processo, né, de entendimento por parte dos profissionais da importância de encaminhar de fato para que seja executado por pessoas que tenham habilidade específica para isso ou que se habilitem para fazer, de modo que esse sobrenome que é imposto muitas vezes ao exame, ele seja diluído, né, de dizer que não presta, de dizer que não presta para nada, que só dá inconclusivo, né? Não bota a mão na cabeça e não pensa, por que será que só dá inconclusivo? Será que parte disso a culpa é minha, né? E eu mostro, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu mostro, né? Vem inconclusivo, eu digo, pronto, você agora vai fazer assim, 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 mande de novo. Aí quando a pessoa manda, que aí que eu mando o laudo dizendo que foi inconclusivo e boto as fotos lá mostrando por que que foi inconclusivo, e quando ela recoleta e manda, e que tá lá perfeito e que deu certo, aí a pessoa realmente foi um problema na coleta. Ou foi um problema no transporte, né? Em pleno 2026, tem gente que ainda coloca a lâmina de citologia dentro do formol. Tem gente que ainda conserva dentro da geladeira, sabe? Tem gente, muita gente que não fixa o material, coleta, passa 2, 3, 4 dias lá, não fixa. E aí, quando chega para o laboratório que a gente vai fixar e vai colorir, já está tudo degenerado. Esquece que o que está naquela plaquinha de vidro, aquele ambiente é inóspito, que aquela célula ela tem um mecanismo próprio de autodefesa e que ela vai entrar em apoptose e vai morrer. E quando eu vou olhar, só tem um monte de resto de célula, tudo degenerado, enfim. Então, é mais ou menos isso, sabe? É um desafio muito grande você entrar no mercado com uma proposta de executar apenas um exame, de modo que você consiga trazer o máximo que a ferramenta pode te trazer de fato. E muitas vezes, talvez até você se sinta um pouco incomodado com os demais profissionais, no sentido de que talvez eles estejam pensando que você está querendo roubar os clientes veterinários, e não é isso. A proposta é oferecer um serviço especializado e que vai trabalhar em cima da qualidade do que aquilo pode te levar. Então, são desafios, né? Digamos que é uma montanha russa, né? Tem mês que tá bom, tem mês que tá ruim, tem dia que é muito, tem dia que é pouco, mas quando comparado àquele dia que eu comprei a Ferrari, já melhorou 1000%, né?
Mas são desafios porque muitas vezes, infelizmente, os colegas, eles priorizam preço e não valor. Uhum. Acham melhor pagar 20, 30, 40 reais a menos e obter um diagnóstico meia boca, Duvidoso. duvidoso, do que, de fato, investir um pouco mais e obter algo que tenha uma maior probabilidade de qualidade. E isso é muito claro na rotina quando vem para mim pessoas que já fizeram citologias em outros locais e que não foi elucidativo, não foi representativo ou que não fazia sentido aquele resultado com aquela lesão, enfim. E o que é normal em qualquer exame, né? Seja Uhum. hemograma, tudo, né? Absolutamente tudo. Mas é basicamente isso, né? Eu estou em processo de transformação, né? É como a gente falou no início, né? De mostrar que de fato é cansativo, né? Tem dias que eu saio lá da clínica e disse assim: tchau, não volto nunca mais, vou vender arte na praia. Mas aí você É. chega em casa, toma um banho, respira, vai pro microscópio, olha um caso que você diz: poxa vida, sério que é isso aqui? Eu nunca vi isso na minha vida, que massa! Aí pronto, aí se dissolve aquilo e você volta às suas configurações normais de fábrica, né? Uhum. Mas é bem desafiante. Mas o mercado ainda não está encharcado. Porque, como eu sempre digo, né, gente? Tem profissional de todo jeito, de toda qualidade, que faz de todas as formas. Quem vai determinar e quem vai selecionar isso é o profissional que está se propondo a trabalhar com aquela empresa ou com aquele profissional. E muitas vezes eu acho que o próprio profissional não entende que o que ele emite vai, no efeito bumerangue, voltar para ele mesmo. Então, se Uhum. ele está buscando auxílio, ele tem que buscar auxiliar o que ele confia, que ele vê que faz sentido, que tem qualidade e que não tenha somente preço, mas que tenha valor, literalmente, né? E Olivia, o que que você recomendaria para um aluno que tem desejo de trabalhar nessa área? O que que você acha que seriam passos importantes para ele se formar e se qualificar? Olha, em primeiro lugar, eu acho que tem que ter uma boa base, fazer uma boa graduação. Eu não vou dizer que você tem que passar 5 anos da sua graduação de casa para a universidade, da universidade para casa. Não. Isso, na verdade, é um erro, né? Eu acho que cada fase da vida da gente, ela é única. E a gente não pode perder as fases da vida, porque, por exemplo, eu hoje, 38 anos, não consigo mais fazer coisas que eu conseguia fazer eu há 20 anos atrás. Me arrependo muito, por exemplo, de na minha vida acadêmica não ter curtido mais, de não ter bebido mais, de não ter brincado mais, de não ter ido mais para festa. Mas por outro lado, não me arrependo porque hoje só sou quem eu sou pela dedicação que eu tive. Mas eu acho que tudo na vida é questão de equilíbrio. Você tem que saber se equilibrar na vida, né? Tudo demais é veneno. Mas a dica que eu dou é: faça uma boa graduação. Não acho que graduação vai tornar você um médico veterinário, porque não vai. Quem torna você um médico veterinário é a vida, são as experiências, são os caminhos que você percorre, é o curso que você faz além da grade curricular. Sempre que possível, faça estágios em diversas áreas. Encontrou a sua área, aquela que você se identifica, intensifique. Intensifique fazendo cursos, seja presencial, seja online. Intensifique fazendo estudos dirigidos. Por exemplo, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu tenho um tempo livre, o que é raro, mas ou quando eu estou diante de um caso muito complexo, citologicamente falando, eu faço um levantamento bibliográfico e eu vejo como que está o comportamento daquilo no mundo. Então, muitas vezes, um exemplo, um paciente que veio da Bahia, mas está morando em João Pessoa. Eu tenho que entender que epidemiologicamente ele pode ter trazido da Bahia doenças, agentes que não existiam em João Pessoa. Então, se eu não estiver antenado em relação a entender a casuística, a incidência, a prevalência de doenças na Bahia, como é que eu vou saber ajudar esse paciente e destrinchar o meu diagnóstico se porventura algo que só tenha lá apareça cá? Então, eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento global para depois a gente ir esmiuçando, a gente ir deixando a coisa mais específica, mas nunca deixando de lado a base. A base é a base, não adianta, não adianta. Não se faz o que quer que seja o que você se dedique a fazer sem uma base. Então, acho que as dicas e os conselhos seriam esses: vivam, mas também se dediquem ao Uhum. máximo o que vocês puderem, extraiam ao máximo nos estágios. O que eu vejo hoje em dia são alunos apáticos que vão fazer um estágio, fica ali no canto da parede, parecendo uma múmia, não falam,
não questionam, mesmo que depois que sair o tutor ali da sala, né? Não questionam, não discutem. Por Uhum. exemplo, eu ainda não recebo estagiários oficialmente falando. Mas lá na clínica sempre tem estagiários da imagem, né? Que eu sempre brinco com eles assim: venham para a luz, venham para o mundo colorido, saiam do preto e branco. É uma guerra, né? Eu sempre digo a eles: gente, ó, vai lá. Você vai atender comigo hoje, você vai fazer a anamnese comigo hoje. Muitas vezes boto eles lá sentado e vou acompanhando a anamnese, ele faz a pergunta e eu acrescento, coloco para produzir as lâminas. Então, buscar locais também que você tenha um acesso a isso, tenha a liberdade, tenha esse acesso ao profissional, o respeito, a empatia. Eu acho que isso faz parte. E depende muito do profissional também, né? Eu sou da bagaça, né? Quem me conhece sabe que eu sou. Eu não tenho tempo ruim comigo. Eu ensino até os tutores lá na minha parede, tem uns quadrinhos com os principais diagnósticos de neoplasias e agentes infecciosos aqui no município de João Pessoa. Justamente por isso, quando o tutor chega, que eu faço toda aquela coisa, eu digo: olha, por exemplo, mastocitoma. Eu digo: ó, para poder coletar. Eu vou ter que antes fazer 2 medicações preventivas, porque tá vendo essa célula que parece um brigadeiro? Pronto. Tá vendo que tem esses grânulos? Esses grânulos são formados por essa substância SSS. Quando eu cutucar, que quando essa substância ela for liberada lá no tecido, pode acontecer do seu animal desenvolver isso, 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 isso. Portanto, a gente precisa antes aplicar essa medicação para fazer essa prevenção, já que eu tenho isso no meu diagnóstico diferencial, pelo que eu estou Uhum. vendo. Então, olha como muda. É impressionante. O tutor chega assim, o responsável chega. Doutor, não sei o quê. Ele sai assim. Meu Deus, eu Uhum. aprendi o que é um mastócito. Eu sei o que é essa célula. A partir de agora eu não vou mais tocar nessa lesão, porque pode ser, porque se eu tocar, o animal pode ter uma crise estaminética ali, alguma coisa, enfim. Então, não custa nada a gente fazer isso, sabe? Eu acho que é uma questão de realmente empatia e de você querer fazer a medicina veterinária como ela tem que ser feita. Então seriam essas as dicas, é acompanhar, é questionar. Eu gosto muito de passar tarefinhas. Olha, minha suspeita dessa lesão aqui é essa. Amanhã eu quero que você traga para mim as características clínicas, epidemiológicas, citológicas. Aí eles ficam: não vou conseguir. Eu digo: vai, amanhã a gente discute, eu vou trazer a imagem, a gente vai olhar e tal. Então, eu acredito nisso, né? De você saber selecionar para onde você vai, com quem você vai, o que você ouve, porque também não significa dizer que porque é um profissional que está ali, que o que ele está emitindo de fato faz sentido, é verdadeiro, é correto. Então a gente tem que saber filtrar as coisas. Mas acima de tudo, aproveitar ao máximo o tempo que vocês estiverem na faculdade, porque depois que saírem, meus amores, só cash, né, para pagar pós-graduação, enfim, tudo isso aí, para se de fato Uhum. se aperfeiçoar. Mas enquanto tiverem, aproveita. Eu, por exemplo, nunca tive férias enquanto eu estive na graduação. Foi, Olha, Whey? eu acho que Foi. se eu contasse, assim, talvez que um dia eu tenho que repassar todos os papos e ir marcando, porque eu arrisco dizer que 100% dos convidados disseram exatamente essa frase. Nunca tive Não férias, existe nunca. férias para o estudante de medicina veterinária. Não, Nas férias a não gente faz o existe. quê? Estágio, Estágio. vivência, né? Exatamente. Primeiro período, assim que terminou, eu já fui fazer estágio. Primeiro caso que eu vi de leptospirose na minha vida, eu não sabia nem o que era. Lá vai eu estudar leptospirose em cão. Então, assim, aproveitem, mas não deixem de viver também ao mesmo tempo. Sejam responsáveis com a vida profissional, mas sejam responsáveis com vocês também, né? Porque a vida é bem curtinha assim, e passa Aham. ligeiro. É verdade. Mas tem um aspecto que você trouxe, assim, que eu acho que é bem importante, até chamar atenção para quem estiver escutando a gente, que eu acho que, assim, hoje em dia os alunos, eles são pouquíssimo curiosos. Eles não têm, como a facilidade de acesso é muito grande, então, assim, vou jogar lá no Instagram, vai vir um vídeo do seu perfil. Sim. Né? Eu vou jogar no TikTok, porque outro dia eu descobri isso, né? Que agora a fonte de informação deles não é Google, nem é ChatGPT, é TikTok. Eles acham que essa é uma maneira válida de se informar e de aprender. E aí a gente tem conteúdos de muita qualidade, porque a gente tem profissionais como você que estão preocupados em colocar um conteúdo de qualidade na internet, mas a gente tem um monte de coisas duvidosas por aí, Sim, né? muito. E eles ainda não têm muito esse discernimento, porque eles ainda não têm uma bagagem. Então é disso, assim, eu acho que a função principal do estudante, do estagiário, é duvidar de tudo que a gente fala. Né? Exato. Nossa, a Olivia veio e me explicou toda aqui, né, a questão do mastocitoma que você deu exemplo para um responsável.
Ah, ela me explicou tudo. Deixa eu ir lá olhar no livro se é isso mesmo que vai acontecer. Porque isso faz falta e na vida profissional a gente precisa disso. Porque nem sempre vai ter alguém para explicar para a gente o que está acontecendo, a gente vai ter que dar um jeito de encontrar a informação. E vai ter que encontrar em uma fonte válida, né, e confiável. Então, assim, essa habilidade é importante. Eu acho que eles se baseiam muito nessa coisa de, pergunta aqui, joga aqui no. Não, qualquer vídeo de 30 segundos eu estou satisfeito com o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso é uma questão que é importante, essa mudança de perfil, ela é necessária, um retorno, né? Na Um verdade, é o que retorno. era É. antigamente, assim. Não se faz mais medicina como antigamente, né? Eu fico assim impressionada. Por exemplo, os estagiários chegam na minha sala e vê que tem um estetoscópio lá. Aí eles param assim, aí ela, como assim tem um estetoscópio na sua sala? Eu digo, gente, se porventura esse paciente que tem uma suspeita de mastro, que por mais que eu tenha feito o preventivo, ele tenha uma descarga estaminérgica, eu tenho que auscultar, minha gente, eu tenho que prestar atenção no paciente. Eu só posso liberar, inclusive, esse paciente meia hora depois da coleta, porque eu tenho que estar lá olhando. Isso é Hum. responsabilidade ética. Então, sim, a gente tem que ter um esteto. A gente precisa usar as ferramentas, palpação, visão, olfação, só não vai o paladar, Uhum. né? Mas audição, Paladar a né? gente dispensa, não tá precisando. Dispensa, Esse né? momento a gente deixa quieto. Paladar eu só uso para provar as rações e os petiscos. Aham. Mas, Que enfim, lindo. é isso, né? Tem que ter essa. Por exemplo, minha sala, eu sou a louca do cheiro. Tem que ter um bichinho com os pauzinhos, tem que ter, porque eu não admito sala fedorenta. Não, não gosto. Não Uhum. tem que ser assim. Por que que tem que ser assim? Não é para ser assim. Tem que ser limpa, tem que ser organizada, tem que ser cheirosa, tem que ser climatizada. O responsável ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir seguro. Então, é um Uhum. detalhe que faz a diferença. E Olivia, o que que a prática te ensinou que você gostaria que todo mundo soubesse? O que a prática me ensinou é que você muitas vezes vai engolir muito sapo, sem manteiga, sem óleo, sem azeite, sem óleo de coco, né? Você vai engolir, mas cada sapinho desse que você engolir vai te fortalecer e vai te tornar uma profissional cada vez mais competente, mais adequado para aquilo que você está se propondo a executar. Então, eu acho que eu já engoli muito sapo, desde a minha trajetória, desde a graduação até hoje, continuo engolindo, né? Só que com a maturidade a gente vai encontrando formas menos dolorosas de engolir os sapos. Mas, sem sombra de dúvidas, isso faz parte do processo e vai tornar vocês mais fortes e mais evoluídos. Eu acho que uma questão que vem com a maturidade, né, com o tempo, é a gente despersonalizar esses sapos. Sim, Porque eu sim, acho que o que mais pega quando a gente é jovem, né, quando a gente começa a tomar um monte de sapo na cara e não sabe o que que vai fazer com aquilo tudo, é a gente achar que às vezes o sapo tá vindo porque eu, Olivia, sou desse jeito e faço desse jeito e é por isso. E às vezes não é. não, Às vezes o sapo viria para a Olivia, para a Thaís, para a Mariazinha, para o Joãozinho, para quem quer que fosse. Então, assim, esse processo de amadurecimento ele vem com o tempo também. E mudando essa percepção de assim, tá, eu tive que engolir esse sapo, não deu para evitar. O que que eu aprendi com isso pro próximo sapo? Ou não existir, ou ser menor, ser exato. uma ranzinha, pererequinho, um negocinho Né? menorzinho Ou assim, mais então fácil vamos, de vamos tentar descer. desviar, né? Vamos tentar É, sair desse é, lugar para que a gente não engula esse sapo. Como eu posso sim, fazer para, né? É isso, gente. Viver é isso, é um rasgar-se e remendar-se, né? Não existe outra sim, forma, seja na vida pessoal ou profissional. É por tentativa e erro. E que a gente sim. aprenda com os dois, né? Uhum. Não, na verdade, assim, é porque é doloroso e a gente não gosta, mas o erro ensina de um Ou jeito muito mais definitivo do que os do que acertos, eu né? aceito. Com certeza. Porque quando Com a gente certeza. tem esse excesso de confiança, eu tô acertando muito, tá indo tudo muito bem, a gente começa a negligenciar a parte do processo, a gente começa a deixar coisa importante passar. Então, o erro de vez em É. quando faz parte, é importante, assim. De vez em quando faz bem, realmente. Sim. Faz a gente acordar. Se você tivesse a oportunidade de voltar lá para o início da sua graduação, quando você entrou no curso de medicina veterinária, e passar uma mensagem para a Olivia, o que que você diria? Mulher, tu não sabe o que te espera, mas continua que vai ser muito bom, né? Eu realmente, apesar de minha trajetória e em muito desse caminho, né?
terem ocorrido curvas e precipícios e buracos e pedras e enfim. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Talvez eu me arrependa de não ter curtido um pouco mais, né? De não ter saído mais, né? De não ter aproveitado mais. Mas tudo que eu fiz foi de forma consciente. E eu sabia que se eu queria chegar onde eu estou hoje, eu precisava encontrar meios de caminhar. Infelizmente, eu não nasci em família com um berço de ouro, né? Eu nasci de uma família simples. Minha história de vida é bem complicada. Minha mãe ficou viúva muito nova, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 10 meses de vida, meu irmão 2 anos de idade. Então, foi uma trajetória muito dolorosa para minha mãe. Para nós, nem tanto assim, porque a gente era bem pequeno, né? Mas quando a gente cresce, acaba que a gente acaba pegando essa história, né? E quando ela bate, a gente carrega junto com a gente e a gente pensa, não, eu não vou, as coisas não vão se repetir. Eu não quero que se repita essa história, né? E aí você cria uma força de que você não sabe de onde vem. Pode vir o que for, esclerose múltipla, doutorado, mestrado, universidade. Você consegue, que é a tal da necessidade. Então eu diria que minha filha continue. Você vai ralar no chão várias vezes, você vai cair, você vai levantar, mas continue, porque o que você vai ver lá na frente é lindo. Então, tudo que eu tenho hoje, em termos de bens físicos, minha casa, meu automóvel, minha Ferrari, e tudo que eu conquistei de conhecimento, de amizades, né? Porque acaba que você vai nesse percurso criando amizades através do conhecimento. Eu devo àquela Olivia lá de trás, que chorou, que caiu, que levantou, que pensou 1000 vezes em desistir, mas que lembrou do seu passado, da sua história e decidiu honrar tudo isso que passou, né? E que hoje está aqui, né? Apesar de tudo, bem feliz, executando o que ela ama, o que ela gosta, fazendo assim. Sabe que eu costumo dizer aqui em casa que eu digo, gente, é sério que eu tô ganhando dinheiro com isso? Porque eu paro assim, gente, eu tô fazendo uma coisa tão natural, que é sentar, olhar, laudar. Pra mim é uma coisa tão fluida, tão natural, tão leve. E ainda, e ainda de quebra, eu tô ganhando dinheiro, eu tô vivendo disso. Não tô apenas sobrevivendo, eu estou vivendo disso. Eu acredito que seja viver, que é ter uma qualidade de vida, que é ter um ambiente adequado para morar, uma cama confortável para dormir, vez ou outra fazer uma viagem, sair para um restaurante, né? Para mim, isso é viver, né? Eu não me importo com roupa de marca, com carro de luxo, não. Viver para mim é o simples, sabe? E eu consigo viver com isso. Então, eu agradeço àquela Olivia que enfrentou tudo o que ela enfrentou, tudo e todos, e ouviu e engoliu tantos sapos, que proporcionou ela hoje ser a Olivia que ela é, né? E que a gente nunca deve desistir, jamais. Desistir não é uma opção, nunca, independente do que seja o desafio, a raiva, não desista, porque com certeza o que você vai encontrar mais lá na frente vai valer tudo, 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 tudo que você passou. E Olivia, tem uma situação engraçada, estranha, desafiadora que você passou que você possa compartilhar com a gente? Gente, olhe, eu costumo dizer lá no consultório, lá na sala, né, de coleta, que a gente, além de veterinário, a gente tem que ser psicólogo, psiquiatra, enfermeira, pai, mãe, educador, tem que ser tudo. Você não basta ser veterinário, você tem que Uhum. ser um combo. Porque o que acontece de situações, gente, não tá no gibi. Eu vou contar de forma muito rápida aqui duas, que foi muito interessante. Uma que é recorde, né? Que depois que aconteceu a primeira vez, aí eu disse: não, eu não posso deixar de fazer essa pergunta no momento das coletas, porque eu não aguento mais me transformar num polvo. Então, os casos de desmaio dos tutores, né? Dos responsáveis. Que muitas das pessoas que vão, né, têm algum tipo de fobia a ver sangue. Muitas vezes não é nem o próprio sangue, é o sangue do animal, não aguenta ver os, entre aspas, sofrimento do animal, o incômodo do animal naquele momento, né, daquela contenção física, daquela coisa toda. E desmaia mesmo. É tanto que eu me tornei, assim, expert em identificar antes do tutor começar a passar mal. É tanto que eu já tenho um potinho de sal lá, já tenho a cadeira para botar as perninhas para cima, já é tudo arquitetado, né? Porque acontece, né? E a gente tem que saber como se manifestar nessa hora. E você imagina, você, uma pessoa que está ali ajudando, o responsável, o animal na mesa. Aí, geralmente, é você e a pessoa que está ali ajudando a fazer a contenção física e o tutor também ajudando, né? E aí, de repente, a criatura começa a passar mal, aí lá vai, você tá ali com a mão no paciente,
uma outra mão e uma perna aqui por trás, né? Segurando o responsável, enfim. Então, isso acontece muito no dia a dia da rotina. Já, só não acontece mais porque agora eu criei esse hábito, né? Há um tempo eu criei esse hábito de perguntar: você tem alguma contraindicação em ver sangue? Tem, pronto, pois você vai sair, vai ficar lá na recepção, já já eu lhe chamo. Não, é porque vai sangrar. Vai. Eu não vou dizer que não vai, vai sangrar, vai doer, né? Eu seria hipócrita de dizer que não vai, vai. Agora, tem gente que desmaia vendo uma gota de sangue. Então é quase impossível, né? Inclusive aconteceu recentemente agora, semana passada. Eu fui ajudar a conter um gatinho para coletar de sangue, coletar sangue. Quando eu olhei por lá, a doutora já estava verde. Eu digo, sente que você vai cair. Aí fulano, pega o sal. Aí leva ela para a recepção, dá água, sal, bota as pernas para cima, pronto. Então é algo que acontece, sabe? É muito interessante. E aí você se dá conta que como a gente tem que lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, né? Fora os casos já aconteceu o caso do responsável ir só para conversar, levar o animal para fazer Hum. assito, e É o fiz veterinário assito, e terapeuta, né? e veterinário terapeuta, e conversa, e haja conversa, e eu descobri a vida da criatura em 20 minutos, né? E você lá numa posição que você muitas vezes não sabe nem o que fazer, como mediar, como ajudar, né? Mas aí você vai criando, né, isso. Mas são situações, assim, muito interessantes do dia a dia que acontecem, né? E eu julgo muito engraçada, né? Porque você fica, meu Deus, e agora? Ainda bem que eu trabalho com a horário agendado, né? E boto um tempo longo entre um e outro, dá tempo de socorrer ali, né? Mas isso seria uma situação, por exemplo. São coisas que definitivamente não estão no escopo do que você imagina que você vai precisar se Não. preocupar quando você escolhe essa área de trabalho, Não, né? não mesmo, né? E nem muito menos a gente aprende na faculdade, né? Sabendo que a vida não é só trabalho, não é só profissão, que a gente tem várias outras coisas importantes, que a gente tem que dar uma atenção também. Lógico que numa fase da vida é mais desafiador a gente conciliar tudo isso, mas chega um momento que a gente fala, não, agora eu consigo, né? Olhar para outras coisas. Você tem algum hobby? Ah, eu tenho. Eu amo nadar, gente. Eu faço natação. Não sou uma atleta, né? Em função das minhas comorbidades, mas eu amo nadar. Amo, amo, amo. É meu, assim, quando eu era mais nova e quando eu não tinha essas doenças, né? Em especial a esclerose múltipla, me limita bastante. Eu era atleta, né? Eu era atleta da seleção paraibana de handball. E eu amava jogar handball. Ave, com meu Deus, hoje quando eu passo assim numa loja que eu vejo aqueles tênis específicos que a gente utilizava, chega e encho os olhos de lágrimas. Mas aí eu ressignifiquei, né, com o processo de diagnóstico e tudo mais, e hoje a minha maneira de fazer exercício é dentro da água, porque tem menos impacto, e eu me reencontrei na natação. Então é um dos hobbies que eu mais amo, é o meu esporte, é a natação, e além disso, filmes, eu sou cinéfila. Amo assistir filme, série. Então, todo tempinho livre que eu tenho, eu tô assistindo alguma coisa. Amo, amo, amo. Então aproveita e já conta pra gente um filme que é muito marcante para você. Um filme chamado 100 Metros, que fala exatamente sobre a história de um rapaz com esclerose múltipla. Não vou dar mais spoilers, mas é um Uhum. filme assim que me emociona até hoje. Eu já assisti esse filme umas 5 vezes e eu termino chorando, 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 porque fala justamente sobre a doença, sobre o que ela causa na gente, fisicamente, psicologicamente, o quanto ela mexe com o eu, Olivia pessoa, e o eu, Olivia profissional, e as limitações e tudo mais. Mas é um filme que eu amo, amo de paixão. 100 metros. Assistam. E voltando um pouquinho para a parte profissional, qual é o profissional que te inspira? Ah, sem sombra de dúvidas, a minha velhinha Haskin, né? Rose Haskin, a autora do primeiro livro de cito, que é esse aqui, ó. Esse foi o primeiro livro de citologia que eu adquiri com o dinheiro da bolsa lá dos projetos de iniciação científica, dividido em 1000 reencarnações. Ela é, sem dúvida, em termos de exterior, né? Internacionalmente, a minha inspiração, Rose Haskin. E nacionalmente tem a Roberta Graça, que é uma profissional que, logo no meu início da minha caminhada na citologia, foi uma das primeiras profissionais que eu tive a oportunidade de ter o contato, mesmo que virtual, assim, através de palestras e tal. E ela foi cada vez mais me influenciando, né, para seguir realmente nesse curso.
E fora os amigos que na época eu fiz, né? Que apesar de não serem tão conhecidos, mas que me ajudaram bastante nesse processo de descoberta e de evolução. Nem vou perguntar qual é o livro técnico de cabeceira Ah! que você mais gosta. Esse porque ele tem um valor sentimental muito grande. Na verdade, assim, quando a gente fala de citologia, eu trouxe até aqui outros, né? Tem um monte, ó. Tem as outras edições do livro da Raskin, tem outros autores, né? Tem outros autores. Bem, tem uma gama de livros aqui, específicos em citologia. Mas o problema é que quando a gente fala de citologia, a gente fala de um conteúdo fragmentado. Então, muitas vezes, eu vou botar aqui um exemplo para vocês. Se você for estudar a citologia do sistema nervoso, são pouquíssimos os livros que abordam esse tema. E quando aborda, são pouquíssimas páginas, né? E pouquíssimas fotos, e a gente fica querendo mais e mais e mais. Então, o grande problema que eu considero com relação à citologia é a fragmentação do conteúdo. Então, muitas vezes, você quer estudar uma coisa, você tem que olhar 10, 12 livros, tem que caçar não sei quantos artigos para poder conseguir montar na sua cabeça algo que faça você acreditar que aquilo que você está analisando realmente possa ser aquilo. Mas, sem sombra de dúvida, o meu livro do coração é esse, porque ele foi o meu pontapé inicial. E Olivia, para finalizar o nosso papo, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Ai, gente, é uma mensagem que eu sempre digo quando eu chego na clínica. Bom dia, rima com citologia. Eu já chego assim, oi, minha gente, e aí, tudo bem? Vamos lá, bom dia, rima com citologia, o que é que temos hoje? Uhum. Mais brincadeiras à parte, o que eu deixo de mensagem é: solicitem citologia, sabe? Mas para isso, aprendam o que é a ferramenta, como utilizá-la, em que situações utilizá-las, como fazer a coleta, entender que mais de 80% dos erros diagnósticos ou das inconclusões estão relacionados a erros pré-analíticos de coleta e depois de conservação e envio. Mas se inteirem a respeito desse conteúdo, né? Eu acho que hoje, em pleno 2026, não existe mais rotina, seja clínica, seja cirúrgica, seja do que for, em que a citologia ela não seja um exame que tenha que estar presente lá. E assim, lembrando que a gente não, através da citologia, a gente não diagnostica só o que é patológico. A gente também pode utilizar ela para determinadas coisas relacionadas ao que é fisiológico, como, por exemplo, o ciclo estral. Então, nem tudo que a gente vai atribuir ao exame citopatológico tem que ser patológico. A gente também pode incluir o fisiológico, ou pode dar uma de doida como eu, que adoro recriar artefatos, né? Então, eu sou a louca dos artefatos, né? Porque como eu falei no início, se a gente sabe o que é uma coisa, fica mais fácil de reconhecer ela quando você encontra em uma determinada situação. Então, eu amo criar artefatos, né? Colocar pelo, pó de luva, terra, spray prata, pomada tal, pomada tal. Então, eu tenho na minha mente, já sei, por exemplo, quando é uma pomada, já sei qual é a pomada, tô brincando. Mas é esse o conselho, né? Então, se você não tem condição de fazer um curso mais caro, faça um curso mais barato. Se você não tem condição de pagar uma palestra, vá para a palestra gratuita, mas não deixe de se habilitar, né? E não ache que citologia é brincar de casinha, que é colocar qualquer coisa numa lâmina e achar que o que você está vendo ali representa aquilo e pronto, e acabou. Se não é. E eu vou finalizar trazendo um caso muito que me deixou assim muito reflexiva de um paciente que já vem há 2 anos com um processo de obstrução nasal, que foi levado para uma clínica, foi feita uma histologia com o SUAB e constatou-se que tinha um processo inflamatório associado a uma neoplasia maligna. Eu tive acesso a esse laudo. E aí, esse paciente, com base nesse laudo, fez quimioterapias. Segundo a tutora, melhorou, mas nunca ficou 100%. E aí, o melhor de responsáveis é parar de espirrar, é parar de sangrar, né? Mas, de fato, o processo está ali. E aí, veio batendo de veterinário, 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 e chegou nesse veterinário que resolveu solicitar novamente uma citologia e, sobre minhas orientações, né, mandou para mim. E aí, quando eu fui fazer a avaliação, após as 18 horas de bunda na cadeira, tratava-se de uma infecção fúngica por esporotrix. Então, que a gente possa ter esse discernimento, sabe?
através dessa história, entender que tem certas coisas que são perigosas, é perda de tempo, é perda de recurso financeiro, é perda de valores emocionais, né? Essa tutora, até agora, ela manda mensagem para mim agradecendo, porque ela não sabe como, inadmissível acontecer uma coisa dessa, tantos anos, tanto tempo assim, gastando com medicações e procedimentos e processos, tal, 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 e ninguém conseguia fechar esse diagnóstico. E é algo simples, não que seja eu, Olivia, mas foi algo que exigiu o quê? Conhecimento. Conhecimento para saber como coletar, conhecimento para saber que, a partir dessa coleta bem feita, projetada, eu iria levar tempo para encontrar o que quer que estivesse ali. Então, é a história do valor e não do preço. Então, é isso que eu digo para vocês. Se habilitem, não brinquem de fazer citologia, isso é seríssimo. E essa célula que nessa primeiro laudo achava que era uma célula neoplásica maligna, na verdade eram células displásicas em função do processo inflamatório. Então, muito cuidado. Olivia, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana te conhecer, né? Conversar, saber um pouquinho mais da sua vida, da sua história. A gente acaba captando, né? Um pedacinho da história de várias pessoas que ajudam a construir o que a medicina veterinária é. E eu gosto muito Sim, dessas pessoas simbólicas como você, né, que estão buscando a excelência dentro de uma área que às vezes ainda está lutando para conquistar um espaço e que, assim, deveria já estar sim. mais difundido isso, né? Está dentro dos próprios procedimentos que a gente faz no dia a dia na clínica. Então, assim, é Pois é. muito bacana a gente ter esse contato, né? Essas percepções. Eu amei a frase que você falou, que a graduação não te torna médico veterinário, é a vida que te torna médico veterinário. Então, assim, são percepções bacanas que ajudam a gente a construir um conceito mais sólido do que é a vida do médico veterinário, o que a gente Sim, consegue entregar para a sociedade, né? Então, isso. muito obrigada pela sua participação. E aproveita também e entra lá na citologia veterinária, Com certeza. @citologia veterinária. Vai lá, vamos aprender, vamos compartilhar. Eu quero aprender com vocês, vocês aprendem comigo. Bora difundir, de fato, coisas boas, né? Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!